Era uma ideia mística daquela seita. E esses intermediários é que faziam a ligação entre a carne mortal pecaminosa do homem, que Deus não poderia ter contato com ela, com o Deus supremo, santo e perfeito. E esses seres intermediários eram o que faziam essa ligação. Por isso que Paulo fala que isso é uma falsa humildade, né? É um termo assim, nós não podemos chegar direto a Deus, Deus é muito santo, nós somos tão pecadores. Isso é falso. Porque ele diz que ele abriu, nós entramos além do véu, irmãos. Nós estamos lá dentro do Santo dos Santos em Cristo Jesus. Nós chegamos à presença de Deus por causa de Cristo Jesus e do seu sangue derramado naquela cruz. Hebreus diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu corpo. Então, é nessa carne, nessa encarnação, ele está falando sobre a encarnação, a pessoa de Deus encarnada, ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo também declara que Cristo não é uma semelhança de Deus, mas é o próprio Deus em pessoa, ou seja, da mesma essência. Por isso a igreja deve encontrar tudo em Cristo e descansar plenamente nele. Nós só encontramos descanso em Cristo. O que essa declaração significa? Significa que nós temos que conhecer a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que sempre a gente fala, vamos estudar bastante a Bíblia, que a Bíblia vai nos apresentar cada dia mais a pessoa de Jesus Cristo. No Velho Testamento parece que não, mas o Velho Testamento aponta para Cristo. Tudo aponta e centraliza em Cristo. A gente pode até dizer que toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo vai apontar para Cristo. Então, a igreja tem descanso em conhecer a pessoa e obra de Jesus Cristo. Agora sim, vamos chegar na palavra cabeça. A declaração também de Paulo, no final do versículo 10, é que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo então agora afirma que Cristo era cabeça. O termo cabeça, no grego, kephalé, significa, nesse caso aqui, significa só chefe. É o termo que significa lá também para a igreja, como cabeça da igreja. Ele é o chefe da igreja. Ou seja, ele é a autoridade, o governador, o governo, o rei, né, que governa a igreja. Só que a maneira com que ele governa a igreja é totalmente diferente da maneira com que ele governa os principados e potestades. Ele governa como chefe. O que Paulo quer dizer aqui? Que Satanás e todos os seus demônios, os seus auxiliares, os seus representantes, né, que se submetem a ele, a Cristo, e nada fazem sem a sua autorização. Então nós não precisamos temer o servo. Nós temos que temer o Senhor. É interessante isso aqui. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: a igreja, que é a esposa de Cristo, está desfrutando como se fosse uma esposa que foi para a fazenda do seu marido, do seu agora marido, casado, claro, e ela tem uma fazenda muito grande. Esse marido é um marido muito rico e muito carinhoso com a esposa, e trata dela muito bem. Nessa fazenda existem animais bons e animais maus. Existem cães, por exemplo, que tomam conta, são muito bravos e tomam conta dessa fazenda. E existem ali alguns coelhos, algumas vaquinhas, alguns cavalos que servem, são animais bons, que servem ali para o auxílio, e tudo para o bem da esposa do dono da fazenda. Então a maneira com que esses animais funcionam, eu estou falando de uma maneira bastante rasa, né? Mas tudo foi criado para ele e para a sua noiva. Então é como se esses animais maus, que a gente poderia comparar aqui com Satanás e todas as suas hostes, os principados e potestades, estão a serviço do próprio dono da fazenda. É incrível isso, irmãos. Eles estão a serviço do dono da fazenda. Eles não movem um dedo sem a autorização do seu Senhor. Em última análise, a soberania de Deus alcança tudo, inclusive os principados e potestades. O diabo não faz nada sem a autorização divina. Isso é muito bom a gente entender dessa forma.
né? Ninguém, nem os anjos, que são os servos e que estão a serviço dos eleitos, no sentido positivo, e nem o diabo, que de certa forma está a serviço dos eleitos também, de uma forma negativa, nenhum deles faz nada sem autorização do dono de tudo isso, que é Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo diz aqui que ele é o cabeça dos principados e potestades. E ele diz que nele estáis aperfeiçoados. Paulo declara que a igreja não precisa de rituais de iniciação e evolução espiritual, como queriam os esotéricos. Naquela época eles tinham isso também, já tinham isso. Era um ritual de iniciação e depois uma continuidade para uma evolução e um crescimento espiritual. Vocês já viram isso? Isso existe em algumas religiões hoje, né? Algumas seitas. Ainda existe, até hoje, muito forte, né? Isso existe. Paulo está dizendo que vocês já estão aperfeiçoados. Por causa de talvez 10 anos de caminhada cristã? Não. Nós já fomos aperfeiçoados no momento que nós cremos no Senhor e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você saiu das águas já aperfeiçoado, sabia? Você não precisaria de nenhuma evolução espiritual para chegar aos céus, depois à glória, porque você já está na glória. Nós já estamos na glória, né? Esse aperfeiçoado que Paulo está querendo dizer é isso. Não precisa de uma evolução para chegar lá. Nós já estamos lá. E porque nós já estamos lá, nós vamos fazer o melhor pelo nosso Senhor, né? Que já nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui nós podemos dizer que Paulo declara que a igreja não precisa de rituais de iniciação e evolução espiritual, como queriam os esotéricos. Em Cristo, a igreja já está aperfeiçoada, completa, plena. Aí nós já estamos o termo aqui de plena seria plerô, no grego, que deu origem ao termo pleroma, que é plenitude. Então a igreja já é plena, ela já está em Cristo, ela já está aperfeiçoada. A declaração paralela aos Efésios, que Paulo faz, é no capítulo 1 também, 21 a 23. Eu vou ler para os irmãos. Efésios, capítulo 1, 21 a 23. Ele diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse finalzinho desse versículo 23 diz que a igreja é a plenitude daquele, ou de Cristo, que a tudo enche também. São redundâncias, são termos sinônimos. Diz que a igreja é a plenitude daquele que enche, que também é o mesmo termo, plerô, em grego, em todas as coisas. Ele redunda, ele faz repetições para deixar bem claro: vocês estão completos, perfeitos em Cristo. O que quer dizer isso? Quando a gente olha para nós, a gente fala: Senhor, o Senhor está enganado. Falta tanto para eu crescer em Cristo, meu Pai, tem misericórdia de mim. É verdade, quando você olha para você. Mas quando você olha para a obra redentora de Cristo, e que você está em Cristo, aí você está pleno. Você está completo. Aos olhos de Deus, você está pleno. Você está completo. É isso que Paulo diz também aqui aos Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Vamos avançar agora. Versículos 11 e 12. Paulo diz assim: nele também fostes circuncidados. Agora vamos ver o que Paulo está querendo combater aqui também. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, ele quer dizer aqui, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E ele emenda o versículo 12 e diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está querendo dizer o seguinte, que em Cristo houve a fusão do Velho com o Novo Testamento. Ele diz que a circuncisão e batismo, ou seja, os dois rituais de iniciação do povo de Deus,
estão em Cristo. Ele está querendo dizer também no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo quer dizer que em Cristo somos transformados de dentro para fora. Ao contrário do judaísmo, que só tinha uma marca externa. Os irmãos sabem o que é circuncisão, não é? É o corte na ponta do pênis do menino, no prepúcio. É uma pelezinha que cobre o pênis do bebê, e a circuncisão era um corte nesse primeiro, na ponta dessa pele. E essa marca era a marca da circuncisão do povo de Deus. Mas era uma marca externa. E muitas vezes ficou só na marca externa. Então era uma coisa assim, que em Cristo, Paulo está querendo dizer agora, não é pela circuncisão, mas é pelo batismo. Se lá no Velho Testamento a circuncisão era o rito de iniciação, aqui, pela igreja agora, o rito de iniciação, a cerimônia de iniciação é o batismo. O batismo é até mais do que a circuncisão. Mas o batismo também não é tudo. O batismo não salva ninguém. O que é que salva? A fé em Cristo. Então é algo que vem de dentro. Por isso que nós cremos que o batismo infantil, até determinada idade, é desnecessário. Porque a pessoa ou a criança que quer se batizar, primeiramente precisa crer. Porque se a criança não tem convicção da sua fé, nós podemos até batizar, mas o entendimento da nossa comunidade é que a criança ainda não teve a convicção de fé, e a convicção de fé é que salva. Então, batizar uma criança que ainda não tem essa convicção é dar um simples banho nela, não vai resolver o problema. Nós temos que batizá-la após a sua confissão de fé. Então assim nós entendemos, e Paulo está querendo ensinar isso, ele está querendo mostrar, não é mais a circuncisão, não se preocupem mais com essa austeridade, com esse rigor ascético dos judeus, que está querendo de novo trazer a circuncisão para dentro da igreja. Não se preocupem com isso. Vocês já foram batizados em Cristo. É isso que importa. Não é? É o que Paulo está querendo dizer aqui. É Cristo que transforma, não os rituais do povo de Deus. Eles são apenas uma marca de propriedade divina. O próprio batismo é só uma marca de propriedade divina. É uma cerimônia importante e é um sacramento? Sim, é um sacramento. É uma exigência do Senhor. O Senhor deixou 2 sacramentos para nós praticarmos como igreja cristã: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é o primeiro, é o sacramento ou ritual de iniciação, a cerimônia de iniciação como crente em Cristo Jesus, né? Mas é só uma cerimônia, é como se fosse só a festa de casamento. O que importa mesmo é a união com Cristo, é os laços de aliança com Cristo, a responsabilidade de relacionamento com Cristo, e é isso que transforma. Paulo diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Igualmente fomos ressuscitados mediante a fé. Ele menciona no versículo 12. Paulo está afirmando que a prática da circuncisão agora pela fé já não é mais necessária e foi substituída pelo batismo cristão. A mensagem do batismo é a de morte para a velha natureza e ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, ligada a Ele e dependente dele. Então o batismo significa isso. Quando nós entramos nas águas, nós nos submergirmos nas águas, é como se nós estivéssemos sendo sepultados. Ali significa uma morte. Para quem? Para o velho eu, para a velha natureza, para o velho Newton, no meu caso. Ele ficou ali dentro das águas, debaixo das águas. E quando eu saio das águas, lógico, os irmãos vão me tirar das águas, né? E quando eu saio das águas, eu saio em novidade de vida. Eu sou um novo homem em Cristo. Então isso significa que eu fui sepultado com Ele e ressuscitado com Ele para um novo relacionamento, né, com Cristo.
e dependente dele. Então aqui Paulo já está mostrando o seguinte: se esses falsos mestres estão querendo trazer a circuncisão para dentro da igreja, não se preocupem com isso. Afugentem eles, e principalmente a sua doutrina, porque não precisa disso. Em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Pelo batismo vocês já estão em Cristo. Então o que é que precisa? E Cristo é a plenitude de Deus. O que mais você quer? Tem mais alguma coisa fora de Deus? Não. Tem mais alguma coisa de Deus fora de Cristo? Não. E Cristo está em vocês por causa do batismo. Então o que vocês precisam mais? Nada. Então fiquem tranquilos, irmãos. Vocês já têm tudo que vocês precisam em Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Versículos 13 a 15. Paulo termina esse trecho dizendo o seguinte. Ele diz que nós estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele também diz no versículo 14 que havia um escrito de dívida que era contrário à nossa pessoa. Era uma dívida reconhecida, que era contra nós, e ela constava de ordenanças, e ela nos era prejudicial, elas não eram favoráveis a nós, como homens. E ele, o que ele fez? Ele removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando-o na cruz. E mais do que isso resolveu o problema do pecador arrependido e que crê no Senhor Jesus. Mas Cristo fez mais do que isso. Diz que ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui mostra mais do que somente cabeça, mas que ele é vitorioso sobre todas essas hostes e poderes espirituais das trevas. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. O que Paulo quer ensinar aqui? Em Cristo se cumpriu plenamente o objetivo da lei. Qual era o objetivo da lei? Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho da lei. A lei é boa? Sim, a lei é boa. A lei é santa. A lei mostra o que é ser santo. Por isso a lei é boa. O que não é bom? A nossa carne. A nossa carne não consegue praticar a lei plenamente. Por isso que Paulo diz aqui que o objetivo da lei foi cumprido. Qual é? A condenação de toda a humanidade. A condenação do homem. O objetivo da lei é condenar. Ela não faz nada mais do que isso. A lei expõe o pecado e aponta o dedo: você pecou. Não é Satanás que faz, ele é o acusador, é verdade, ele usa a lei contra nós, né? Mas que ele usa pela força da lei, ou seja, a acusação de Satanás, baseada na lei, é legítima. Legítima. Se não fosse legítima essa acusação, Cristo não precisava ter morrido na cruz. Então qual é o objetivo da lei? Foi cumprido o objetivo da lei. Ou seja, que era acusar e denunciar o pecador. A lei cumpriu o objetivo dela. Era para isso mesmo. Mostrar que a humanidade não tinha jeito. Estava condenada. A lei é boa. Ela é muito boa. Ela é santa. Só que em Cristo, aí não terminou a história. A lei acusou. O juiz desceu da sua cadeira de juiz, colocou um paletó de advogado, deu a volta, e mais do que advogado, ele tirou o seu talão de cheque do bolso e pagou a dívida. Então é isso que Paulo está falando aqui. O objetivo da lei foi cumprido, acusando e denunciando o pecador. E em Cristo houve mais do que isso. Houve o perdão e a quitação total dessa dívida. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos estudar um pouquinho mais. A gente precisa entender o seguinte: a lei é boa? Sim, porque ela aponta o erro. E ela é boa por causa disso. Irmãos, o mundo sem lei seria o caos. Até o mundo sem lei, estou falando do mundo, não só a igreja, ou o povo de Deus, né, a igreja cristã, mas no geral, no universo, se não houvessem leis, tudo estaria totalmente descontrolado, seria o caos absoluto. Então, por isso, graças a Deus, ainda existem leis. A coisa está feia, tá, mas sem lei seria pior ainda. Imaginem. Então a lei é boa.
Só que o que cura, por exemplo, a lei é como se fosse um exame, uma radiografia de alguém que está doente. A lei mostrou, através da radiografia, olha, realmente aqui essa pessoa, esse doente, está muito doente, ele está com um câncer. A lei apontou exatamente, ela não mente. Ela aponta onde é que está o problema. Essa pessoa está doente mesmo, ela está com câncer. Então, o que cura não são os exames, não é a radiografia que cura. A lei não cura a doença. Mas o remédio certo é o que cura a doença. E foi o que Cristo trouxe para nós. Ele mandou a lei apontou, o exame esclareceu, existe uma doença mortal na humanidade. E o que é que Cristo fez? Veio trazer o remédio. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. A abrangência da morte de Cristo na cruz foi ainda mais além. Vamos ver algumas coisas que Paulo fala aqui, que mostra nesses 3 últimos versículos, três últimos versículos, de 13 a 15, Paulo mostra algumas abrangências da crucificação de Jesus, ou da sua obra de Cristo na cruz. Em primeiro lugar, já não era só para o povo da circuncisão, mas para a incircuncisão também. Ele diz aqui que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão. Agora, já não é mais só os circuncisos que receberiam esse remédio, mas ela atingiu toda a humanidade, os gentios, os incircuncisos. João declara em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que ele comprou para si gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então, já não é mais só para os israelitas ou os judeus, mas para toda a humanidade. Então, a abrangência da obra de Cristo foi imensa. Agora atingiu toda raça, toda nação, todas as tribos. Em segundo lugar, quando ele encravou a condenação que a lei exigia na cruz, ele encravou na cruz, fazendo da sua própria lei subjugada pela graça. Ou seja, ele pagou a pena por todos os que depositarem sua fé nele. Ele não eliminou a lei, mas ele pagou o que ela exigia do pecador penitente. Não estou falando do impenitente, mas o pecador que reconhece os seus pecados e busca o perdão de Deus em arrependimento e confissão legítimos, ele alcança a misericórdia, a palavra de Deus diz. E é isso que a lei fez aqui. A obra de Cristo fez aqui, a morte de Cristo fez aqui. E ele deixou então a lei subjugada pela graça. Não sei se os irmãos conseguem compreender, mas a graça que nos salva. É isso que Paulo e todo o Velho Testamento quis apontar. Quando Deus deu a lei, o alvo de Deus ter dado a lei era que o povo lesse a lei, entendesse a lei e confessasse para Deus: Senhor, é impossível praticá-la. Esse era o alvo. Mas o povo disse: não, tudo o que o Senhor disser, isso faremos. O que é que o povo disse? Eu vou fazer com as minhas próprias forças, Senhor, deixa comigo. Pode ficar tranquilo, Senhor, eu vou praticar tudo, de A a Z, da tua lei. E ele não praticou. Então Cristo subjugou a lei. Em terceiro lugar, ele mostra também que não só trouxe salvação e resolveu o problema da igreja, muito mais do que isso. Quando Cristo morreu, e diz que foi no momento de ele ser crucificado, ele triunfou sobre os principados e potestades. O que quer dizer isso? Ele desqualificou o acusador e inimigo dos crentes. Além dele ser o juiz e o próprio advogado de defesa dos eleitos, olha que segurança, meus irmãos. Aquele que poderia nos julgar e condenar, é o juiz, ele é o mesmo que é o nosso advogado de defesa. Aí os irmãos já sabem quem poderá nos acusar, né? Vamos ler daqui a pouquinho, é muito lindo esse texto. Mas então, e muito mais do que isso,
Ele pegou o acusador, o único que podia acusar, derrubou ele no chão, despojou o acusador. O que significa despojou? Tirou a armadura de defesa do acusador e as armas de ataque do acusador, deixando o acusador sem capacidade de resistência ou de contra-ataque. Por isso, quando vier alguma acusação sobre você e sobre mim, nós temos que lembrar disso. Se nós já tratamos o pecado, nós temos que dizer o seguinte: show, Satanás, nenhuma acusação a mais sobre minha vida. Eu confessei o meu pecado. Eu te dou graça, Senhor, porque em Ti estou aperfeiçoado pelo Teu sangue naquela cruz, né? Então, o único que poderia nos acusar, e que está lá para acusar mesmo, ele vai usar coisas para nos acusar. E o nosso advogado e juiz vai pegar tudo aquilo, aliás, ele já pegou, já cravou na cruz, e já disse assim: você está acusando do quê? Não tem mais nada. Essa nota promissória, vamos chegar lá daqui a pouco, essa nota promissória que você está mostrando contra o meu eleito, está em branco. Ela está em branco. O que você está querendo acusar? Satanás não viu isso ainda, mas nós temos que crer nisso. Ela está em branco, né? Vamos ver alguns detalhes então sobre a quitação dessa dívida. Isso aqui é muito bonito, o Hernandes fala sobre isso. É muito bom a gente entender dessa forma. Em primeiro lugar, sobre a dívida, vamos falar sobre a dívida. A admissão da dívida. Em primeiro lugar, a admissão da dívida. Paulo diz que havia um escrito de dívida, né? Eu vou correr aqui, mas vamos acompanhar. Havia um escrito de dívida. O pecador escreve, é como se o pecador tivesse escrito à própria mão, ele escreveu à mão, em uma nota promissória, em um papel, em uma nota promissória, a sua própria dívida, que Deus tinha contra ele de fato. E assina embaixo, reconhecendo-a. Então havia um escrito de dívida? Havia sim. Havia sim. Nós éramos passíveis de condenação eterna. Isso ninguém pode negar. Nós estávamos totalmente depravados e distantes de Deus, longe de Deus, perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Mas em segundo lugar, se havia um escrito de dívida, houve também a anulação da dívida. Ele diz que, tendo cancelado esse escrito de dívida, ele removeu-o inteiramente. Essa palavra removeu é que naquela época de Paulo, o papel era escasso, não existia esse papel que você tem hoje. Você compra facilmente, você vai na papelaria e compra papel à torta e à direita, e à vontade. Naquela época era o papel primitivo, chamava-se papiro, e ele era muito escasso. Então, quando tinha esse tipo de demanda, muitas vezes pegava-se aquele papel, depois de ter feito a condenação, aí naquela época não era escrivão, mas eram as pessoas que cuidavam dessa papelada toda, da parte burocrática. Eles pegavam aqueles papéis, já está resolvido o problema, já essa pessoa foi condenada à morte, à forca, e já foi para o beleléu. Então pega esse papel dele, apaga, porque acabou o papiro. Ele removiam aquele escrito, como se fosse uma borracha, e apagava aquele escrito de dívida. É esse o termo que Paulo está usando aqui, né? Essa anulação, tendo cancelado, tendo removido inteiramente, quer dizer, removeu, quitou o débito. Deus em Cristo no tribunal apagou o registro da nossa dívida, como se fosse apagar um papiro para a reutilização do mesmo material. Era assim que funcionou, foi assim. É isso que Paulo queria dizer ali. Esse escrito de dívida, não tem mais nada, não tem mais escrito, né? Em terceiro lugar, houve a fixação ou a exibição da dívida. Essa dívida foi exposta. Deus nunca escondeu o pecado dos seus filhos. Ele nunca disse que os seus eleitos são plenamente perfeitos. Deus nunca expôs ou nunca mostrou os seus eleitos como se fossem perfeitos neles mesmos. Que glória ele teria se fosse assim? Ele diz que ele pegou um material de maior porcaria, ele pegou o barro, e do barro ele fez vasos, e vasos de honra. Ele usou o material mais barato que tinha.
Ele pegou a maior porcaria e fez eleitos, adoradores para ele. Aí existe muita glória. Quando você tem um material muito bom, tudo de bom e do melhor, e faz um bolo e o bolo fica bom, beleza, muito bom, parabéns. Mas se você pega um material de segunda, aliás, difícil, um fogão que não funciona direito, e mesmo assim você consegue tirar um bolo dali, você merece todo o mérito. O mérito não é do material, é da moça, da senhora que fez o bolo, é da pessoa que fabricou aquele bolo. É isso que Deus fez. Então, quando ele fixou ali, naquela cruz, ele expôs, ele pendurou a nota promissória em lugar público. Ele não ocultou, não. Ele expôs em lugar público. Ele não a escondeu, mas expôs com um grande carimbo sobre ela, em vermelho sangue. Havia um carimbo em cada nota promissória dos seus eleitos que ele encravou na cruz, para que Satanás e qualquer potestade pudesse olhar naquela cruz e falar assim: é verdade, havia um escrito de dívida, só que agora está carimbado em vermelho, cor de sangue, está pago, está carimbado, está pago. Quando Cristo estava naquela... Por que Paulo fala naquela cruz? Porque foi quando Cristo naquela cruz gritou: está consumado. Plenitude. Ele cumpriu plenamente a sua obra. E quando fala de cruz, está mostrando obediência ao Pai, mas está mostrando muito mais, salvação para os eleitos. Quando se fala de cruz, de morte, aquilo mostra que Isaías, que relatou no capítulo 43, 53, quando Isaías fala de Jesus Cristo, né? E ele levou sobre si toda a nossa dívida, né? Toda a nossa enfermidade, né? E ali ele resolveu o problema. Em quarto e último lugar, a legalidade da dívida. A dívida era legal porque Paulo diz que constava de ordenanças. Se eram ordenanças, ele está se referindo à própria lei de Deus. Ele não está falando coisas acrescentadas pelos gnósticos e pelos judeus, que estavam querendo entrar dentro da igreja. Ele está falando sobre coisas legais aos olhos de Deus. Ordenanças reais, legítimas. Então esse escrito de dívida, que constava de ordenanças, era uma acusação formal sob a lei justa. Era uma acusação legítima, cuja sentença justa Cristo cumpriu. Ele pagou. Além disso, ele tomou também toda a lei, para que hoje vivêssemos sob a graça e não mais sob a lei, para a nossa salvação. Nós olhamos para a lei como modelo de uma vida santa, mas nós não podemos ficar focando na lei para que ela nos dê graça para praticá-la. Não, a graça vem da graça. O que é a graça? É a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós, é a graça de Deus em nós que capacita a praticar a lei. Nós olhamos para a lei como modelo, referencial daquilo que é justo, bom e santo aos olhos de Deus. Então nós vivemos sim, praticamos a lei, mas não dependemos dela. Não podemos ficar focando nela sem buscar a graça de Deus para praticá-la. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então a legalidade da lei era uma legalidade legal, ou melhor, era uma dívida, da dívida. A legalidade da dívida era real. Não tem nada de falso aqui não. Então Satanás nos acusava de forma legítima. Mas agora ele não pode mais nos acusar, porque já está tudo pago. Já está resolvido o problema. O que a gente conclui então, irmãos, dessa passagem? Em primeiro lugar, pode ainda haver acusadores? Pode. Pode haver acusadores. Mas não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz isso. Alguém pode te acusar? Pode. Mas é uma acusação que já não surte efeito. Romanos 8:33 também diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós devemos ter isso no nosso coração, né? Pode até alguém querer nos acusar, principalmente o acusador, é óbvio, mas é uma acusação sem fundamento.
porque ela já foi resolvida. Deus nos justificou. Em segundo lugar, a gente conclui que não devemos nos preocupar em buscarmos fora da Bíblia alguma maneira de viver que nos faça melhores para Deus. Isso eu já falei na aula passada, eu quero repetir aqui. Não busque fora da Bíblia algo que possa fazer você ser melhor aos olhos de Deus. Nós já estamos em Cristo e nele somos perfeitos aos olhos do Pai. Você já está aperfeiçoado em Cristo, no sentido de ser eleito. Você já é eleito. Você é eleito e acabou. Esse problema está resolvido. Você vai ter que viver de modo santo? Sim. Santificação não tem nada, é o complemento da justificação. Justificados já fomos. Agora nós estamos sendo santificados. É o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com o Espírito Santo de Deus, à luz da palavra de Deus. E não precisamos mais do que a palavra de Deus para nos orientar no caminho de santidade. Em terceiro lugar, nós concluímos o seguinte: precisamos ter total convicção que Jesus Cristo é Deus, plenamente Deus, Criador, sustentador, Salvador e Senhor de todas as coisas. Tudo vem dele, existe por ele e é para a glória dele. Então Jesus Cristo é a plenitude de Deus. A gente tem que guardar isso no nosso coração. Vamos ter gente querendo nos enganar a respeito disso? Em breve. Podemos ter. Vai entrar por dentro, vai tocar a campainha na tua casa, vai querer oferecer alguma coisa para você ler, ou vai entrar pela internet, ou pela televisão, ou por algum veículo. Mas precisamos ter essa convicção. Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso temos que ter no nosso coração. E em último lugar, a gente conclui, e eu estou fazendo uma redundância aqui também, não deixemos nenhuma acusação, mesmo que seja de alguém de muita estima e consideração por nós, recolocar fardos sobre nós daquilo que faz parte da velha natureza, e nem daquilo que já foi tratado diante de Deus, e lavado pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, nós não precisamos ficar aí preocupados com acusações de pessoas que nós até amamos e às vezes nos amam, porque existe essa situação também. Às vezes um cônjuge amargurado nos acusa, às vezes um irmão amargurado nos acusa, às vezes pessoas que a gente reconhece e a gente tem consideração nos acusam. Mas se você já tratou daquele teu problema, desse teu pecado, entre num descanso. Quem vai te condenar ou te justificar já o fez. Se ele não te condenou, bem está perdoado. Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção, esse descanso em nossos corações. Isso acontece frequentemente. Acusações, né, que querem nos roubar. Nós somos, principalmente, quando você quer viver uma vida piedosa, você vai sofrer perseguições. Dentre muitas, uma delas são acusações. Acusações que vão fazer da maneira que você vivia no passado, o que você fez no passado. Eu me lembro muito bem, quando eu me converti a Jesus Cristo, pessoas chegavam, eu tinha uma padaria, chegavam ali no balcão da padaria, onde eu atendia, e via eu lendo a Bíblia. E as pessoas falavam assim: você, Nilton, lendo a Bíblia? Para com isso. Lógico, eles conheciam o meu passado. Mas a gente já aprendeu que em Cristo nós já fomos justificados. Então eu não precisava guardar mais nenhum peso no meu coração, né? E até de pecados já confessados. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Problema resolvido, né? Amém? Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.